Amados irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos, a presença e a palavra de Jesus provocam discussões. Até os guardas do templo admiram Jesus. Ninguém jamais falou como este homem. Nicodemos, que já havia se encontrado com Jesus à noite, pois era fariseu, agora interroga: será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? A igreja nos propõe como meditação para este sábado o texto do Evangelho de São João, no capítulo 7, versículos 40 a 53, que nos diz que naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. Mas alguns objetavam: porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Veja, meus irmãos, que os chefes mandam prender Jesus. Mandam prender Jesus porque incomoda a sua palavra. E, consequentemente, por conta dessa palavra que incomoda, os dirigentes tentam prender Jesus para que ele não os ameace. Porque a palavra de Jesus para os prepotentes é uma ameaça. E no meio do povo, a divisão continua. O tema da discussão é sobre a origem do Messias. Uns não aceitam Jesus baseado numa tradição teórica sobre a origem do Messias, e outros, já são muitos, acreditam que Jesus é o Messias porque presta atenção em suas práticas. A prática libertadora, e vê nisso o sinal da presença de Deus. E Jesus então mostra-se verdadeiramente à altura do apoio que recebe daqueles que o acolhiam, que o aceitavam. Verdadeiramente ele era o Filho de Deus, verdadeiramente ele fazia as obras do Pai, verdadeiramente ele era o sinal de transformação esperado pelo povo naquela época. Meus irmãos, são passados 2000 anos desta parte. A humanidade se debate a cada dia, a cada momento, a cada hora, a cada tempo histórico, diante de suas perplexidades. Dentre todas elas, Jesus continua sendo essa perplexidade diante da qual os povos titubeiam. Pois aceitar Jesus e seguir Jesus e acolher a prática de Jesus é uma transformação, uma mudança tão radical na vida de quem assim o faz,
que poucos são os que têm a coragem de romper com aquele estabelecimento que já existe, aquela regrinha social que já existe, da hipocrisia, da mentira, do erro, da perversão dos sentidos, de todas essas práticas com as quais nós nos deparamos aí. Porque o mundo vive exatamente essas práticas. Para que você não pratique as obras do mundo, você tem que praticar as obras de Deus. E as obras de Deus são extremamente opostas a tudo aquilo que o mundo faz. E precisa ter coragem para ser diferente. Pois a diferença escandaliza. A diferença chama atenção. A diferença compromete. E, consequentemente, este comprometimento requer posição firme, decisão madura, segura, para exatamente não se deixar abater pelos argumentos contraditórios dos que não aceitam a diferença. Nós estamos na véspera da Semana Santa, praticamente. Essa agora, a quinta semana, é a última semana, depois já virá o Domingo de Ramos e, consequentemente, a Semana Santa. Nós estamos nos debatendo aí com uma questão deste vírus que se abateu sobre o nosso país e sobre o mundo de um modo geral e, consequentemente, tem trazido à discussão certos valores e certas causas e nos colocado em confronto com valores que nós muitas vezes passamos ao largo de desconsiderar no nosso dia a dia. O debate sobre a questão econômica, o debate sobre a questão da vida, o debate sobre a questão da sobrevivência da sociedade. Todas estas controvérsias geradas por este famigerado coronavírus tem trazido o homem para a sua realidade, para diante de si mesmo. Me lembro que em outras circunstâncias, neste momento, as pessoas estavam mais voltadas à oração. Agora estão voltadas para questões meramente sociais. Em alguns pontos aqui e acolá surge uma luzinha falando da presença e da ação divina e o papel que a religião poderia desempenhar no combate a este mal, no sentido de conscientizar as pessoas da prevenção. Toda época que acontece uma endemia ou uma pandemia, acontecem mudanças. Acontecem mudanças para melhor na questão da higiene, da prática do relacionamento. As pessoas são chamadas à realidade que nós vivemos em sociedade. Agora, por exemplo, quando se discute na sociedade toda essa questão, se pensa no homem do campo, se pensa no trabalhador informal, se pensa no trabalhador formal, se pensa na sobrevivência da sociedade, se pensa nos que não têm o que comer, os que não têm nada, os excluídos da sociedade. Então, esse chamamento de atenção contribui para que abramos os olhos diante da cruel realidade em que vivemos. 30 milhões de pessoas carecem necessariamente de ajuda social por parte do governo para não morrer de fome. E esse vírus veio trazer essa realidade e colocar diante de nós. Aos que preconizam o caos por outras formas de interesse e aos que simplesmente e humanitariamente se preocupam com a sobrevivência da sociedade. É como Jesus nos dizendo: ei, eu estou aqui, contem comigo, nós vamos vencer, calma.
Mas o homem desesperado, porque justamente não tem a esperança da salvação, não tem a esperança do reino, então necessariamente fica se debatendo consigo, com as suas ideias, com seus conceitos, e dali não sai necessariamente nada, porque são feitos para satisfação apenas de questões de ordem muito pessoal. E neste caso, as soluções virão de pensamentos humanitários, onde se coloque verdadeiramente o homem como objeto da felicidade e o resultado principal a ser atingido pelo poder do Estado. Os governos devem, nesse momento, entender que o objetivo é o homem e privilegiar o homem na sua integridade. Enquanto esse pensamento não for formado desta forma, haverão controvérsias insuperáveis e, consequentemente, vai se continuar debatendo, haverão as mortes, haverão outros vírus e o homem continuará perdido de si mesmo. Pois sem Cristo, sem fé, é impossível agradar a Deus. Acho que no papel de cristão, como é o nosso, é hora de sentar, deixar baixar a poeira, colocar humildemente o coração diante de Deus e pedir perdão e misericórdia, depositar a confiança da vida nas mãos de Deus, começar uma nova caminhada. É isso que a Páscoa nos propõe, ressuscitarmos com Cristo para uma vida nova, homens novos, ressuscitados com Ele. Então, meus irmãos, reflitamos sobre nossas atitudes e pensamentos, sobre esta nossa qualificação de críticos de Jesus ou de avalizadores do seu trabalho. E demos ao mundo um testemunho de fé, de esperança e de caridade. O Senhor nos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa bênção desça sobre nós e permaneça para sempre. Tenha piedade de nós, Senhor. Tenha piedade de nós.